Bom, então, suponho que vocês estejam todos aí vendo o PowerPoint da aula. Então, a gente está aqui na nossa 17ª aula, e nessa aula, a gente vai, na verdade, inaugurar uma sequência de aulas, talvez diferentes das aulas que a gente vinha assistindo nas últimas sessões. Essa sequência de aulas são aulas sobre as reformas liberais, vamos chamar assim, as reformas econômicas que aconteceram no Brasil justamente no início dos anos 90, ou ao longo dos anos 90. Né? A gente, na aula passada, falou do Plano Collor, né? Ou do Plano Brasil Novo, né? Que é o nome oficial, acho, do plano. Certo? E ali a gente viu, no Plano Collor, que existia um conjunto de cinco conjuntos de medidas, né? São 5 grupos de medidas, né? E a gente conversou sobre algumas mais do que outras, e algumas a gente deixou meio de lado. Né? 2 delas a gente deixou de lado, em particular. Uma, quando a gente falou da reforma administrativa, certo? Quer dizer, da reforma, uma parte da reforma administrativa, a gente até comentou algum enxugamento de ministérios, essas coisas todas, mas a gente deixou um pouco de lado o Plano Nacional de Desestatização, que está incluído no Plano Collor, né? Então, toma cuidado aí com a própria palavra PND, né? PND, a gente já viu outros PNDs por aí, mas nesse caso aqui, durante o Plano Collor, o PND significa Plano Nacional de Desestatização, que basicamente são os planos de privatização, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes a gente fala de privatização, muitas vezes a gente está falando muito além de privatizações, né? Privatização é uma coisa que era estatal, que obviamente foi privatizada. Né? Às vezes a gente tem coisas que não eram nem estatais, nem privadas, e foram concedidas para atores privados, né, certo? Então, você tem, sei lá, determinadas estradas, elas nem existiram e elas foram concedidas ao setor privado. Outras estradas não, existiam, eram públicas e foram privatizadas. Né? Assim como você tem linhas ou questões ligadas à telefonia, né? Então você tem redes de telefonia, principalmente fixa, que foram de fato privatizadas. Mas você tem bandas de telefonia que nem existiam, né, e que foram concedidas ao setor público. Né? No setor de petróleo, por exemplo, você também tem. Você não privatizou a Petrobras, mas você fez concessões públicas de áreas de exploração de petróleo ao setor privado. E a gente põe tudo isso sobre o mesmo teto da privatização, talvez de maneira equivocada, inclusive, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa privatização, essa ampliação das concessões ao setor privado é uma dessas reformas, vamos dizer assim, clássicas dos anos 80, dos anos 90, que a gente deixou um pouco de lado quando a gente falou do Plano Collor. A outra reforma que a gente deixou de lado quando a gente falou do Plano Collor foi a abertura comercial. A gente até falou de alguma coisinha em torno das mudanças de câmbio, né? Durante o Plano Collor, a gente vai para um câmbio flutuante, né? Largando as chamadas mini desvalorizações cambiais, mas, do ponto de vista comercial, se inaugura no Plano Collor também um forte processo de abertura que tem vários aspectos, mas o principal aqui é uma diminuição das alíquotas, das tarifas de importação, né, das alíquotas das taxas de importação dos produtos brasileiros nesse período. Né? E a abertura comercial é outra dessas reformas, vamos dizer assim, liberais dos anos 80. Né? Você tem ainda, junto com a abertura comercial, você tem uma abertura financeira. Professor? Pois não. Você está passando os slides? Eu acho que ainda estou na primeira página, mas sim. Você tem razão. Eu preciso fazer um negocinho aqui que eu não fiz. Ainda bem que você me avisou. Senão não ia passar. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, no Plano Collor, a gente tinha
uma série de medidas que a gente não olhou, a gente deixou de lado. E eram essas, né, tinham lá uma série de reformas, algumas a gente tocou, outras não. Basicamente, a abertura comercial e a privatização a gente deixou de lado. E é essas reformas liberais dos anos 80, dos anos 90, que eu queria conversar com vocês a partir da aula de hoje. Né? Apesar da aula de hoje não ser sobre as reformas dos anos 90. Né? Mas, efetivamente, o Brasil vive, a partir aí do final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, uma série de modificações institucionais, certo? Quer dizer, principalmente a partir, então, do Collor. Né? Então, o Collor vai lançar o Programa Nacional de Desestatização. Algumas privatizações já tinham ocorrido no período do governo Sarney, né? Alguma coisa já tinha até sido levantado no governo Figueiredo, lá atrás, mas não havia um compromisso firme, político, com a privatização, que se instala, então, com o Collor. Né? Quer dizer, e ele faz um plano, esse plano vai demorar, talvez ele gostaria que fosse mais rápido essa privatização, certo? Ele vai ver que não é tão simples assim, certo? Quer dizer, mas de fato ele põe na agenda essa privatização, ele, como eu tinha dito na aula passada, quando a gente falou sobre o Collor, ele coloca essas reformas liberais, né, na agenda brasileira, ele declarou, não só ele, como vários outros candidatos a presidente, declararam que levariam essa agenda à frente, né? Então, nesse sentido, ele não mente, vamos dizer assim, ele declara que vai fazer isso e faz, de fato, certo? Quer dizer, pode não ter, né, as pessoas podem não ter concordado totalmente com ele, né, no sentido de fazer essa agenda, botá-la para funcionar, afinal ele foi eleito de maneira um tanto quanto apertada, mas, né, ele põe ela para funcionar, ele não mente nesse sentido, certo? Quer dizer, e essa agenda, como eu disse, ele põe ela para funcionar. Talvez ele gostaria de ter tido uma privatização, teria tido, vamos dizer assim, mais privatizações no seu próprio governo, né? Em termos de valores, a privatização durante o governo Collor é pequena, certo? O pessoal calcula aí, de uma forma bem arredondada, as privatizações brasileiras atingindo alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares, certo? É uma das maiores privatizações mundiais, certo? Em termos do mundo ocidental, né? Não vamos pegar aí o antigo mundo soviético ou o mundo mais socialista, né? No mundo ocidental é a segunda maior privatização do mundo ocidental, perde apenas para a privatização inglesa, né? Então é um volume grande, mas o grosso dessa privatização aí misturada aí com concessões e com algumas outras coisas, isso tanto a nível federal, quanto a nível estadual, municipal, isso vai dar em torno de 100 bilhões, e se eu não me engano, precisaria dar uma olhada com calma, mas o governo Collor deve ter privatizado alguma coisa em torno de 5 a 10 bilhões de dólares, né? E isso juntando ainda com o governo Itamar, talvez, né? Depois o Collor vai sofrer o impeachment e a sequência do governo dele é o governo Itamar. De qualquer maneira, ele põe na agenda a privatização, e não está aqui, tá certo? Mas a abertura comercial também, né? Tá no terceiro item. A abertura comercial. Então, ele inaugura essas chamadas reformas liberais, né? Talvez uma parte delas já tinham sido iniciadas um pouquinho antes, tal, mas ele põe de fato na agenda, vota-se a favor disso, são projetos, né? A privatização é um programa nacional de desestatização, a abertura também é um plano de abertura que vai ser conduzido ao longo de 4, 5 anos. A abertura comercial, essa é grosso modo feita durante o governo Collor e Itamar, né? Principalmente Collor. Né? Quando inicia-se o governo Fernando Henrique, a abertura comercial, ela de certa forma estancada. Né? A privatização não, ela ganha força, né, com o Fernando Henrique. E tem ainda a abertura financeira que não está aqui, certo? São as aberturas que eu queria tratar. Né? Agora,
Então, a gente vai gastar algumas aulas, principalmente as próximas 2 aulas, com a privatização e com as aberturas comerciais e financeiras aí. Essas reformas, a gente vai chamar de reformas liberais, porque elas têm um cunho liberal, de qualquer maneira, elas são o que a gente chama de reformas liberais de primeira geração, certo? Quer dizer, a abertura e a privatização são claramente as reformas de primeira geração. Dependendo do autor, ele vai dizer, se tem primeira geração, deve ter segunda, terceira geração. As reformas de segunda geração são as reformas tributárias, previdenciárias, esse tipo de coisa, certo? Quer dizer, você também tem as reformas trabalhistas, por exemplo, que também é uma reforma importante. Essas são reformas de segunda e terceira geração. Então, em geral, principalmente nos países latino-americanos, ou nos países em desenvolvimento, de uma forma geral, esses anos 80 e, no caso do Brasil, nos anos 90, há um conjunto aí de modificações que são essas reformas, que são essas mudanças institucionais importantes, que são essas reformas aí, então, no caso brasileiro, dos anos 90, em alguns outros países isso começou um pouco antes, certo? Elas fazem parte também, vamos dizer assim, de uma outra coisa que vou deixar uma aula gravada só aqui, de um mundo internacional, em termos liberal, certo? Quer dizer, o que foi conhecido aí como uma espécie de um consenso de Washington, certo? Quer dizer, então, essas reformas estão inscritas também no chamado consenso de Washington. Mais para frente a gente fala um pouco mais com calma sobre o que é exatamente o consenso de Washington. Mas, então, já para falar alguma coisinha do consenso de Washington, certo? O chamado consenso de Washington é uma espécie de um decálogo, certo? Acho que são 10 medidas assim, que os países deveriam tomar para uma boa gestão macroeconômica, nas quais as aberturas e a privatização estão incluídas. Se chama de consenso de Washington porque, na verdade, uma série de organismos internacionais sediados em Washington acabou aderindo a esse decálogo que foi produzido por uma espécie de um think tank, uma instituição privada que acabou montando alguns seminários, etc., e acabou criando isso, mas, de certa forma, várias entidades com sede em Washington, basicamente o FMI, o Banco Mundial, no caso da América Latina, a OEA, você tem aí, certo? Quer dizer, o BID também, certo? Quer dizer, vários desses órgãos internacionais acabam aderindo a esse decálogo. Não são todos os órgãos que aderem, certo? Internacionais, mas uma parte importante desses órgãos considerados mais ortodoxos, vamos dizer assim. Então, para muita gente, essas reformas, como eu tinha dito na aula passada, são impostas ao governo brasileiro, até porque o Brasil está em negociações com o FMI, e o FMI colocaria esse decálogo, esses consensos na mesa de negociações e forçaria o governo brasileiro, que está numa situação difícil, a aceitar essas coisas. Essa é uma tradição da literatura, ver essa reforma dessa forma, mas eu também gosto sempre de salientar, certo, de que, de novo, Collor colocou essas reformas na agenda política e o Brasil votou nessas reformas, certo? O Fernando Henrique também disse que ia continuar com essas reformas, e o Brasil votou 2 vezes no Fernando Henrique, inclusive em primeiro turno. Então, eu diria que talvez, efetivamente, o FMI, essas coisas, tenham colocado essas reformas na agenda, na pauta, na discussão, e tenham, vamos dizer assim, feito uma certa força para o Brasil adotar essas coisas. Mas há um processo de aquiescência, de aceitação dessas reformas e de vontade de fazê-las aqui no Brasil. Então, não é só uma imposição que a gente ficou ali passiva, a gente teve que engolir, porque estava. Acho que uma parte do discurso é esse, eu acho que esse discurso está um pouco errado, certo? Não estou dizendo que o FMI não tenha forçado isso, certo? Mas eu não estou dizendo que o Brasil também só aceitou essas reformas por conta do FMI. A gente
De alguma maneira, o processo político brasileiro levou isso em consideração, certo? E o interessante da gente ver, certo, quer dizer, né, essas reformas, como eu disse, elas são, principalmente, o Brasil leva bastante forte essas reformas de primeira geração, né, a privatização brasileira é grande, certo? Apesar das joias da coroa não terem sido vendidas, né, a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, essas grandes empresas brasileiras públicas ou mistas, né, elas não foram vendidas, né, uma outra parte foi. Certo? Então, são 100 bilhões de dólares, não é tão pouco. A abertura comercial foi, à época, também bastante forte, assim como a abertura financeira. Né? Então, o Brasil participa relativamente bem nessas reformas de primeira geração. Já as reformas de segunda geração, elas ficaram um pouco a ver navios, certo? Existem vários outros processos de desregulação ou re-regulação, né? Criação das agências, criação do CAD, toda essa mudança de perspectiva, né? Que você sai de um país muito regulamentador. Essa é uma tradição antiga do Brasil, certo? E tentar diminuir um pouco e fazer alguma regulação mais via mercado, com a pretensão do CAD, e era a pretensão de algumas agências reguladoras, certo? Depois isso pode ter mudado um pouco. Né? Então, você tem algum avanço, um certo avanço também nessas áreas, mas as chamadas reformas de segunda geração, não vou dizer que elas não andaram, né? Óbvio, a gente teve várias reformas previdenciárias, mas teve várias mudanças tributárias, mas é menos claro a participação do Brasil nessas reformas. Agora, o que chama a atenção dessas reformas, né? A gente, no começo do curso, no começo da primeira, segunda ou terceira aula do curso, não me lembro, a gente falou das reformas do PAEG, certo? Né? Ali também, um momento onde você cria uma série de novas regras institucionais, né? Cria uma série de novas, faz uma série de novas mudanças institucionais. E nesses anos 60, né, o PAEG ali, né, então a gente viu como essas reformas foram importantes, uma série de aspectos, né, foi até pergunta de prova. Então, o que eu queria chamar a atenção é que as reformas dos anos 90, a gente chama elas de reformas liberais, porque, de certa maneira, elas enfrentam essas reformas dos anos 60, ou a tradição que vem, né, que, de certa forma, foram reforçados pelos anos 60. Né? Os anos 60 a gente não privatizou nada, certo? A gente, na verdade, se você pensar o que acontece depois, principalmente durante os governos militares, há uma ampliação da estatização. Né? Então, essas reformas liberais, a privatização, ela vai de encontro no sentido de ser contrário, vamos dizer assim, à tradição brasileira, que é uma tradição estatizante. Certo? Quer dizer, a abertura também, a gente, né, comentou, né, que a tradição histórica desenvolvimentista brasileira é de uma economia relativamente fechada, né, segundo o PND também fechou a economia, certo? Quer dizer, então a gente vem aqui com a abertura comercial e financeira, certo? O próprio nome diz, certo? A gente está indo contra uma tradição que tinha um certo fechamento da economia brasileira, uma certa com políticas de proteção da indústria nacional em relação a importações, etc. Né? Então, essas reformas elas fazem esse debate com a tradição desenvolvimentista brasileira, elas são diferentes das reformas dos anos 60, que, no fundo, recuperaram a capacidade de intervenção do Estado e reafirmaram o chamado desenvolvimentismo. Aqui não. Né? Aqui a gente está vivendo um período de crítica ao desenvolvimentismo brasileiro, a gente vai voltar a isso nas próximas aulas, né? De forte crítica à estrutura desenvolvimentista brasileira. Né? E essas reformas, no fundo, se contrapõem, né, a essa tradição e a essas instituições que vinham historicamente, que inclusive foram reforçadas nos anos 60. Essa é a primeira observação importante. A segunda observação, e aí eu vou entrar finalmente no tema da aula de hoje, certo? Na verdade, é uma pergunta, certo? Até que ponto, nessas reformas dos anos 90, a gente pode colocar uma reforma talvez
a mais importante das reformas que foram feitas, não exatamente nos anos 90, mas 2 anos antes, né? Em 1988, o Brasil faz uma nova Constituição. Né? A gente tem a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88, né, a gente tem uma Constituição completamente nova em relação às constituições anteriores e principalmente ao ato constitucional de 69, que marca os governos militares. Né? Normalmente, nos cursos e nos livros de economia, a gente deixa um pouco essa Constituição quase que de lado. Né? A gente passou pelo ano de 88 aqui nas aulas, quando eu falei do plano Maílson, do Maílson da Nóbrega e tal. A gente fez alguma referência à Constituição, mas a gente praticamente não... E é uma certa tradição a gente não ter muita aula sobre a Constituição de 88, e talvez eu vá quebrar um pouco essa tradição hoje, falando alguma coisa sobre a Constituição de 88. E a primeira coisa é fazer esse resgate histórico. Né? A gente vai falar sobre as reformas dos anos 90 e a Constituição de 88. Né? Para muita gente, a Constituição de 88 não deve fazer parte desse conjunto de reformas dos anos 90. Porque esse conjunto de reformas dos anos 90 são, que a gente chamou então aqui de reformas liberais, e a Constituição de 88 não é uma Constituição liberal. O estranho nessa história, certo? Algumas pessoas chamam de essa contradição, vamos dizer assim, que a Constituição de 88 tem um cunho talvez mais estatizante, e 2 anos depois, na verdade, 1 ano e meio depois, né, então o Brasil vota, né, ou pelo menos a Assembleia, a Câmara dos Deputados, o Senado, né, a Assembleia Constituinte, que era, na verdade, o Congresso Nacional, ela vota uma Constituição, né, e essas pessoas que estão lá, elas foram eleitas em 86, portanto, 4 anos antes da eleição, 4 anos antes da eleição, não, 3 anos, certo? 3 anos antes da eleição do Collor, certo? Quer dizer, e uma Constituição que vem a público 1 ano e meio antes do plano Collor, ser, para muita gente, quase que radicalmente diferente. Né? Para muita gente, a Constituição de 88 é uma Constituição com um cunho estatizante que não se coaduna, vamos dizer assim, com a reforma dos anos 90, que é de cunho liberal. Tanto certo, que muitas dessas reformas dos anos 90, muito dessa privatização, para permitir a privatização de certos setores, para permitir a entrada de capital estrangeiro em outros setores, eu preciso reformar a Constituição que acabou de ser votada. Né? Então, já durante o governo Collor, durante o governo Itamar, durante o governo Fernando Henrique, eu tenho as primeiras reformas de uma Constituição que entrou em cena 1 ano e meio antes, 2 anos antes. Né? Então, essa é uma primeira questão. Né? A Constituição de 88, né, para muita gente, é uma Constituição bastante claramente estatizante, né? Estabelecendo monopólios públicos nos setores de telecomunicações, no setor de petróleo, no setor de distribuição de gás, coloca barreiras da participação estrangeira em mineração, em eletricidade, em cabotagem, em rodovia, algumas tem até hoje, né, em comunicação, em educação, e etc. E você tem, né, já aqui, tá certo? Então, uma Constituição que 2 anos antes, tá certo? Quer dizer, tinha essas características que a gente vai olhar um pouco mais agora, tá certo? Diferentes, né? Mesmo 1 ano antes da entrada em cena do Collor, tá certo? Quer dizer, há uma medida provisória do governo Sarney, tá certo? Quer dizer, defendendo a privatização de algumas empresas estatais, tá certo? E o Congresso, esse mesmo Congresso que votou a Constituição de 88, rejeitou essa medida provisória, né? E 2 anos depois eu tenho uma mudança de cenário. Né? Então, para algumas pessoas, eu estou dizendo aqui que eu vou inaugurar hoje uma aula sobre as reformas
liberais dos anos 90, mas eu vou começar com a Constituição, certo? Quer dizer, e a Constituição, então, né, para algumas pessoas não deveriam ser incluídas justamente nesse conjunto de modificações institucionais, as chamadas reformas liberais. Mas eu não poderia me deixar. É uma mudança institucional importantíssima no Brasil, isso que aconteceu em 88. Eu não posso dar um curso de economia brasileira sem me referir à Constituição, às mudanças constitucionais, né, se elas fazem parte ou não das reformas liberais. Tudo bem, a partir da próxima aula a gente fala então sobre as reformas liberais. Hoje eu vou falar sobre uma outra reforma, que é a Constituição de 88. Né? Mas eu queria passar para vocês um pouco esse aspecto aparentemente um pouco contraditório, ou aparentemente, no mínimo, estranho, certo? Quer dizer, de você ter votar uma Constituição que tem algumas características que são claramente diferentes das características que vêm depois, né? Muito provavelmente, os debates em 86 sobre privatizações, aberturas, foram levados à frente por alguns deputados, etc., tal, que talvez até tenham sido eleitos, mas não há uma discussão nacional, vamos dizer assim, de maior fôlego. Né? Talvez essa discussão tenha acontecido já na eleição presidencial do governo do Collor, certo? Quer dizer, ou, como dizem alguns, as pessoas, o Collor efetivamente não mentiu para ninguém, mas ninguém votou no Collor por conta das reformas liberais, votaram mais por conta da caça aos marajás, etc. Né? De qualquer maneira, né, então vamos passar por essas aulas sobre esse conjunto de modificações institucionais, tá certo? Quer dizer, e hoje a gente vê um pouco a Constituição de 88. Aqui vocês veem na foto o doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Nacional e presidiu a Assembleia Constituinte, que então votou a nova Constituição. Então, a Constituição atual, né, foi votada então em 5 de outubro de 88. Ela foi estabelecida por uma Assembleia Constituinte, né, foi uma Assembleia escolhida para fazer isso, mas era uma Assembleia Constituinte que não era exclusivamente uma Assembleia Constituinte. Então, você elegeu deputados e senadores que tinham suas funções enquanto deputados e senadores e que acumularam, vamos dizer assim, o trabalho de fazer uma nova Constituição. Então, o Congresso Nacional se declarou, e legalmente era, uma Assembleia Constituinte também. Né? Aí tem, né, todo mundo vai dizer sempre que a Constituição brasileira é enorme, é muito grande, e é verdade. Né? A Constituição brasileira é uma das maiores constituições em termos de tamanho. Não é a maior, certo? Quer dizer, eu deixei um texto para vocês lerem, então tem um texto muito legal. O pessoal, talvez a economia, fala menos de Constituição. O pessoal da ciência política, né, fala bastante. Né? A área de economia que fala de constitucional, né, chamada economia constitucional, do Buchanan, de vários economistas, não sei até onde o pessoal que dá finanças públicas ou economia do setor público fala desse tipo de coisa, certo? Mas eu acho que deve estar meio embaixo, certo? A gente não ouve muito falar disso. Mas até que saiu bastante coisa sobre a Constituição, né? Quando ela faz 20 anos, ela faz 30 anos há pouco tempo, certo? Então ela, né, agora já devia de botar 5/10, tá vendo? Já é 31 anos, né? Não é mais, né, 33 anos, não é mais 32 só, não. Então, tem alguma discussão, né, sobre a Constituição, mais do pessoal da ciência política, pessoal do direito, obviamente, certo? Quer dizer, do que entre os economistas. Mas costuma sair alguns textos de economistas, né, falando sobre a Constituição brasileira, sobre a Constituição brasileira, principalmente nesses momentos mais históricos. Né? Então, ela é uma Constituição que já tem lá seus 33 anos, certo? Até que para o Brasil não está tão ruim, certo? Quer dizer, né, a média das Constituições brasileiras é um pouco mais curta. Certo? E, por outro lado, a outra coisa, quer dizer, é que ela foi muito reformada. Né? A Constituição brasileira, se você olhar hoje,
ela é bem diferente da Constituição de 88, que saiu mesmo. Ela foi bastante modificada. Em geral, ela já era grande, ela simplesmente ficou maior ainda, certo? Quer dizer, há mais emendas constitucionais que acrescem, que aumentam coisas do que diminuem coisas, certo? Quer dizer, muita gente acha que certas coisas não deviam estar na Constituição, mas na hora de fazer as reformas só simplesmente se põe mais coisas e se retira muito pouco dessas coisas. Também se modifica algumas coisas, obviamente, certo? Então, ela já nasceu grande e sofreu muita mudança, inclusive no sentido de ampliá-la, né, de modo que ela é efetivamente uma das maiores constituições que existem, certo? Quer dizer, se vocês pegarem o quadro que está aí do lado, que está no texto de vocês, a maior constituição é da Índia, certo? Quer dizer, agora, a Índia é um país extremamente particular, né? Todo o sistema de você traduzir todo aquele sistema tradicional de castas e não sei o quê, e toda aquela questão federativa do território da Índia, sabe? É bem complicado. Né? No Brasil também, sabe? Uma parte importante da Constituição brasileira é essa questão, né, de direito administrativo da federação brasileira, do que cabe a quem em estados, municípios. Né? A Constituição brasileira ela define o Brasil como Estado federal com 3 níveis, né? Estado, a União, o governo federal, os estados e os municípios. Né? Então, o município, nas constituições anteriores, isso não era, apesar do município sempre existir, mas o município antigamente não era um ente federativo, certo? Agora ele é, certo? É um ente federativo em posição de igualdade em relação aos estados e à União, certo? Quer dizer, então, a República Federativa é uma união desses entes todos, certo? Inclusive dos 5.000 e bolinha municípios que tem. Né? Mas a gente volta a isso. A Constituição, então, ela é muito a original, né, de 88, sem todas essas modificações que vão ocorrendo ao longo do tempo, ela é muito datada, eu diria, certo? Né? Ela é fruto, vamos dizer assim, de um final de ditadura, certo? Quer dizer, e de um momento de recomeço da democracia, né? Com uma enorme ali vontade de reparação, né? De problemas e de questões, ou de, como vamos dizer assim, das trevas que aconteceu na economia, na política brasileira, principalmente em termos militares. A gente já viu nas aulas passadas as questões de direitos e de justiça, tanto do ponto de vista legal, formal, vamos dizer assim, mas como do ponto de vista político e econômico. Né? Então, essa Constituição ela é muito marcada, vamos dizer assim, por essa ideia, vamos dizer assim, de enfrentar um pouco as perdas, no fundo, que a cidadania brasileira teve durante esses 20 anos de ditadura, né? Recompor direitos que foram conquistados ali a partir, principalmente dos anos 30 até os anos 60, né? Que foram perdidos, de certa forma, serem recuperados e aí claramente serem ampliados, certo? Quer dizer, né? Então, reconhecer o direito das minorias, reconhecer justiça social, reconhecer direitos econômicos, fazer redistribuição de recursos era claramente objetivo de uma grande parte dos constituintes e fazia parte daquele momento. Né? Não é à toa que a Constituição, o pessoal chama de uma Constituição cidadã. Né? Talvez mais do que... Né? Apesar da gente estar enfrentando naquele momento questões econômicas chaves, uma crise econômica fundamental, né? A crise da cidadania, certo? Era talvez o elemento mais importante que se colocava do que claramente fazer uma Constituição que tivesse, vamos dizer assim, um olhar para a economia mais fechadinho, certo? Ela vai ser considerada uma Constituição que amplia muito os gastos públicos, que
ela não é fechada do ponto de vista de receitas e despesas, né? Não é tão bem elaborada do ponto de vista das receitas quanto ela é das despesas, né? Então, ela tem lá seus problemas do ponto de vista econômico, certo? Quer dizer, independente se você quer ela mais estatizante ou menos, certo? Quer dizer, na verdade, a grande problemática que a Constituição se defrontava, enfrentava ali, era uma questão mais de cidadania, uma questão mais de direitos, de justiça, de igualdade, do que propriamente, certo? De contas públicas, vamos dizer assim, etc. Então, essa é a primeira coisa, né? Ela claramente tem um viés aí nesse sentido. Né? Tem uma certa discussão, né, certo? Se ela é uma Constituição liberal, se ela chega a ser uma Constituição social-democrata, para algumas pessoas ela chega a ser uma Constituição socialista, certo? Quer dizer, né? Quando você olha, é uma Constituição socialista. Olha, o partido mais à esquerda na época, né, que é o PT na época, não votou a Constituição, não aprovou a Constituição, e eram apenas 3 deputados, se eu não me engano. Não, eram alguns deputados, teve alguns que votaram e acabaram até sendo colocados para fora do partido, mas o PT foi contra o final, né? Participou da elaboração, vários itens ali fazem parte deles, mas porque julgava a Constituição excessivamente liberal, certo? Assim, por outro lado, certo? Quer dizer, você tem também uma série de críticas, além do gasto, etc., mas de que ela tem características, vamos dizer assim, inclusive socialistas, certo? Às vezes você vê frequentemente os think tanks liberais mais pesados acusando a Constituição brasileira de ser excessivamente interventora, etc. Então, há uma discussão sobre qual é a característica, não só da Constituição na sua origem, né, em 88, como na Constituição até hoje. Quer dizer, né, dada essa contínua modificação que tem na Constituição, né, essa continuidade de mudanças que vai acontecer, né, como eu disse, 1 ano e meio depois, a Constituição já começa a ser emendada, e olha que ela tem dispositivos de transição, né, no final da Constituição. Então, dispositivos de como é que chama? Dispositivos transitórios, alguma coisa de passagem de uma Constituição para outra, né? Aquelas coisas, enquanto não tiver votado, não sei o quê, alguma coisa desse tipo. Né? Aliás, tem alguns itens que até hoje ainda da Constituição que estão ali, que não foram, que não viraram, vamos dizer assim, de maneira clara, a legislação infraconstitucional, né? Inclusive algumas questões de economia, sistema financeiro, etc. Mas né, a Constituição, de qualquer maneira, sofreu muitas reformas. Né? Então, algumas pessoas dizem ela era social-democrata, mas virou liberal, ou o inverso, enfim, né? Dadas essas transformações que ela sofre. Né? Primeira coisa, por que ela é tão grande? Né? Por que ela é grande no Brasil? Certo? Na verdade, as constituições mais enxutas, elas são constituições daquilo que a gente chama de que define as regras do jogo, né? O que o pessoal algumas chama de polity com TY, enfim, né? Que seria aquilo que é efetivamente constitucional, né? Que vai definir as regras, né? Quais são os direitos dos indivíduos, os direitos coletivos, como a gente vai resolver o território do país, como que a gente separa estados, municípios, qual o papel deles, como que a gente separa os poderes, até onde vai o judiciário, o legislativo, o executivo, até onde a gente define algumas questões básicas de economia, propriedade privada, mercado, né, até onde vão, né, que algumas pessoas chamam de quarto poder, que são os órgãos de controle. Então, as regras básicas do jogo. Né? E no Brasil, a primeira coisa é que no Brasil essas regras do jogo já são grandes, né? Já não são pequenos, pela própria extensão que a gente vai dar a todas essas questões, né?
as questões dos direitos individuais e coletivos, certo? Quer dizer, ela merece um tratamento relativamente grande na Constituição. Essa questão territorial e ou federativa, né, da organização administrativa do país, a questão do território brasileiro, de como se subdivide, como é que você trata ele, também é grande. Né? Se a gente fosse uma Constituição, se a gente fosse um país unitário, só existisse o governo federal, né, você poderia economizar aí uma boa parte aí dos artigos da Constituição brasileira. Né? A separação e o papel dos poderes também é importante, né? Porque o Brasil tem alguns poderes que o Brasil acaba criando diferentes. Né? O Ministério Público é objeto de muita caneta aí, certo? Agora, né, algumas tentativas de reforma, né? A criação mesmo nos executivos, nos judiciários, no legislativo, dos organismos de controle também merece muita atenção por parte da Constituição brasileira. Então, a Constituição brasileira, mesmo naquilo que é constitucional, ela já é grande. E ela é grande também porque ela inclui o que muitas vezes outras constituições, e historicamente também no Brasil, você não envolvia, ou envolve muito pouco, que são as próprias políticas públicas. Né? Então, uma parte importante das políticas públicas, e até do ponto de vista de como implementar certas políticas públicas, né, está na Constituição brasileira. Né? O que talvez não seja tão comum em outras constituições, mesmo constituições recentes. Né? Você não vai ver isso na Constituição norte-americana, não vai ver muito pouco, certo? Quer dizer, política pública, certo? Ali. Né? Não está ali, certo? Você está alguns direitos, né? O direito X é direito, mas ali como organizar a saúde, educação, como fazer assistência, como montar previdência, né? É um enorme volume de normativos ligados à política pública, que muitas vezes, em maior parte dos países, é objeto, obviamente, de regramento, certo? Mas regramento infraconstitucional. Né? Então, essas duas coisas. Primeiro, a amplitude do que seria político de fato, certo? E a amplitude do que seriam as políticas, certo? Quer dizer, se vocês me entendem, certo? Então, e principalmente essa segunda parte, essa parte das políticas públicas, a partir daí, já que você insere certas coisas na Constituição, se muda um governo que quer mudar a política pública, né, você é obrigado a alterar a Constituição, porque você quer mudar a política pública, certo? Quer dizer, então, isso faz com que a Constituição fique não só grande, certo? Como que ela fique muito sujeita a alterações, certo? Quer dizer, e se estabelece também no Brasil uma perspectiva, certo? Quer dizer, de praticamente todos os agentes sociais, de que se quiser ver seus direitos e determinadas políticas que seriam a seu favor estabelecidas no país, eles se esforçam ao limite para constar esses direitos, né, o que talvez seria normal, né, e as políticas que compõem o exercício desses direitos na Constituição. Né? Eu, pessoalmente, lidei muito com educação, trabalhei no Ministério e tal. E é impressionante quando você olha o pessoal da educação, certo? Quer dizer, a importância que eles dão, certo? Para que não só os direitos da educação, mas que as políticas públicas de educação tenham pelo menos uma referência na Constituição. Né? Isso vale para todas as áreas, certo? Quer dizer, todo mundo luta para ter, não que a política pública seja feita, certo? Quer dizer, mas mais do que isso, porque ela conste das normas constitucionais. Né? Então, nesse sentido, a nossa Constituição fica relativamente grande e ela é muitas vezes modificada. Né? E ela teve, aí eu diria, a sábia decisão de não ser muito rigorosa para você mudar a Constituição. Né? Justamente por ter, não essa parte parte mais estrutural das regras do jogo, talvez essas não devessem ser tão facilmente modificadas. Mas as políticas públicas, né, se eu estou arguindo aqui que talvez uma parte delas não deviam nem estar na Constituição, se você faz uma Constituição muito rígida,
você enrijece a política pública e faz com que a alternância de governos não possa mudar as políticas públicas, certo? O que me parece um erro, certo? Porque uma parte das políticas públicas muda em função das mudanças dos ventos políticos, certo? Quer dizer, e é normal isso acontecer, certo? É óbvio que certas coisas não deviam mudar só porque mudou o governo, certo? Eu concordo com isso, certo? Mas os governos, né, têm vieses diferentes, gostariam de mudar. Então, há que se ter certa flexibilidade no quadro constitucional. Então, uma outra alegação que se tem para a facilidade na mudança da Constituição é que é fácil mudar a Constituição, certo? Você só precisa de 3/5, precisa votar 2 vezes, ter 3/5 do corre. Então, se o governo normalmente tem maioria, entre maioria e 3/5 é fácil, certo? Não é tão longe assim, certo? Quer dizer, então, normalmente, ele consegue fazer mudanças constitucionais e vai mudar as políticas públicas que estavam ali colocadas pelo governo anterior, certo? Quer dizer, enfim, o ponto problemático dessa facilidade de mudança é que, às vezes, tem alguma dessas mudanças que não devia ser tão fácil assim modificada, certo? E aí aparece algum maluco, certo? E a gente costuma frequentemente aparecer alguns agora, certo? Quer dizer, querendo mudar algumas coisas que, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui antes de começar a chorar, certo? Isso. Então, você observa, no Brasil, essa Constituição começou grande, ela se amplia também, tem muita mudança nela. Como eu disse, certo? Quer dizer, eu tenho, tá aí os números aqui que eu estava me referindo antes, eu tenho uma ampliação, né, esse aquecimento da Constituição, que a maior parte das emendas elas adicionam novas coisas, no fundo, adicionam novas políticas públicas. 80% das emendas que adicionam coisas na Constituição adicionam novas políticas públicas. Só 5% retiram coisas da Constituição, e 40% modificam as coisas da Constituição. Então, aqui um pouco a questão do formato e essa discussão sobre tamanho, sobre. Enfim. E aí, quando a gente diz que ela tem um caráter que é liberal, há algumas observações a serem feitas, vamos dizer assim. Então, é uma Constituição liberal no sentido, primeiro, ela defende a propriedade privada e a economia de mercado, propriedade privada, economia de mercado e iniciativa privada. Nesse sentido, ela é basicamente uma Constituição liberal, certo? Quer dizer, o Estado é subsidiário. Então, nesse sentido, ela tem todos os atributos liberais, certo? Mas sempre tem um artigo com um certo senão. Então, na questão da propriedade privada, certo? Quer dizer, então a propriedade privada não é uma economia socialista, certo? Quer dizer, não é um país socialista. Aí existe o fundamento da propriedade privada e a propriedade privada é um dos fundamentos da Constituição brasileira. Só que a propriedade privada, a Constituição levanta a importância do caráter social da propriedade. Essa propriedade privada ela pode ser utilizada em benefício próprio, certo? Em benefício individual das pessoas que detêm essa propriedade privada, mas ela tem ela tem que levar em consideração a importância de essa propriedade privada ela tem que ter uma importância social. Tem que levar em consideração a importância do chamado caráter social da propriedade. Por trás do caráter social da propriedade, por exemplo, está a defesa de certas coisas, como a apropriação de certas propriedades privadas, se for de interesse social, aquela propriedade privada pode ser requisitada pelo setor público, mediante indenização, etc. Mas você permite, por exemplo, na Constituição brasileira, uma reforma agrária, certo? A partir da ideia do caráter social da propriedade. Uma reforma agrária que tem que ter uma certa indenização, etc. E que, por outro lado, prevê o uso dessa propriedade. Não é uma propriedade que é não utilizada, que grande terra que não é usada, é uma propriedade privada, mas na existência de pessoas que querem trabalhar, na existência de fome, na existência de falta de alimento, eu posso justificar por parte do governo a intervenção do governo e
a tomada daquela propriedade para alguma coisa. Né? Então, existe, né, como toda característica liberal, uma propriedade privada, certo? Quer dizer, mas tem uma cláusula clara ali que ressalta o caráter social da propriedade, a importância desse caráter social, e a partir disso se justifica certas intervenções, vamos dizer assim, do setor público, que tem obrigação de valer pelo social, e, nesse sentido, em certas circunstâncias, sob determinadas regras, ele pode intervir sobre essa propriedade privada, mexer nos contratos das propriedades privadas. A mesma coisa em relação à economia de mercado e iniciativa privada. Né? É de livre iniciativa, certo? Não, então, a economia ela é uma economia, a princípio, de livre iniciativa. Certo? Quer dizer, você pode, se quiser vender cachorro-quente, você pode, vai ter que seguir certas regras. Né? Mas você não vai ser, a princípio, impedido de ter uma atividade, né? Diferente, talvez, de construções socialistas, onde todas as atividades são a priori públicos, a priori atividades públicas, e que podem ser concedidas ao setor privado. Essa é uma constituição socialista, comunista, etc. Aqui é o inverso. Todas as atividades a priori são de livre iniciativa, com algumas restrições. Algumas atividades são de exclusividade do setor público. Né? Ou seja, a participação do setor privado nessas atividades só pode ser feita mediante concessão pública, e normalmente essa concessão pública via licitação, etc. Né? Mas a maior parte das atividades é de livre iniciativa. Né? Então, é verdade que existe algumas ações, algumas atividades que são restritas à ação pública, né? Outras têm que ser objeto de ação pública, mas podem ser objeto de ação privada, educação, saúde, etc., mas devem ser objeto de ação pública, e algumas são exclusivamente do setor público, certo? Então, agora, mesmo essa livre iniciativa, certo? Da mesma maneira que a propriedade, é uma livre iniciativa que, obviamente, você pode oferir lucro e ganhar dinheiro sem problema, etc., mas toda iniciativa privada tem que ter um caráter socialmente valioso. Né? Mesmo que o valioso seja aquilo lá que o Adam Smith falava lá no livro dele. Né? É da livre iniciativa do açougueiro que a gente tem carne na mesa. Certo? Quer dizer, é do alto interesse do açougueiro que a gente tem carne na mesa. Então, essa iniciativa ela também tem que ter um caráter socialmente valioso. Né? Então, mas a partir também dessa pequena cláusula do caráter socialmente valioso, o governo, de novo, se dá ao direito de, em certas iniciativas, fazer uma intervenção maior do que outras. Né? Uma outra cláusula, que aí algumas pessoas acham que é diferente, certo? Quer dizer, então, o livre mercado é a base, a economia de mercado, o livre mercado é a base constitucional brasileiro, e, mais do que isso, certo? O Estado deve garantir esse livre mercado. Né? Deve garantir e regular esse livre mercado. Né? Então, alguns liberais mais pesados não gostam muito dessa frase. Porque quando você coloca na Constituição que o Estado deve garantir e regular o livre mercado, o bom funcionamento do livre mercado, dados, as livres iniciativas socialmente valiosas, etc., ele se autoconcede, certo? A depender do jurista, certo? Que vai interpretar essa Constituição, a depender do pessoal do Supremo, possibilidade de intervenções talvez maiores do que você imaginaria numa Constituição puramente liberal. Né? Então, a participação do Estado não é subsidiário à iniciativa privada, né? Não é como a gente dá em aula de finanças públicas, dadas as falhas de mercado, o Estado entra. Certo? Não, ele é o garantidor do funcionamento e da existência do livre mercado.
2, certo? Ele é responsável por preservar, né, a propriedade privada e, principalmente, o caráter social dessa propriedade. Certo? 3, certo? Ele é responsável por garantir a livre iniciativa, né, mas garantir que essa iniciativa tenha um caráter socialmente valioso. Né? Então, não é só falha de mercado. Certo? Quer dizer, né, o Estado é mais do que subsidiário. Daí um pouco as interpretações que veem a Constituição como não sendo tão liberal assim. Né? Então, na Constituição está previsto a ideia de empresas estatais para certas áreas de políticas públicas que foram reservadas, inclusive na própria Constituição, reserva algumas delas, para iniciativa só pública. Né? O saneamento é de iniciativa pública. Você não pode ter uma empresa de saneamento. Você não pode chegar lá e abrir um cano na rua, certo? Quer dizer, e fornecer água para o teu vizinho, certo? Quer dizer, você só pode fazer isso se o município permitir que você faça isso. Né? E todo mundo que quiser abrir uma empresa de água e esgoto no município, certo? Quer dizer, precisa pedir não só permissão para o município, certo? Precisa pedir autorização para o município, e o município vai conceder autorização para uma ou duas empresas, porque, na verdade, é função dele, município, prover saneamento básico. Mas saneamento básico não é uma atividade de livre iniciativa, né? Assim como outras. Né? Assim como várias outras. Né? Comunicação não era de livre iniciativa, telecomunicações. Energia não era de livre iniciativa, certo? Não é ainda de livre iniciativa. Né? Eu não posso montar uma empresa de energia e sair produzindo por aí. Né? Eu preciso ter um acordo, certo? Né? É preciso ter uma concessão pública para fazer isso. Né? Porque é atribuição do governo federal prover energia. Certo? É atribuição do governo federal prover telecomunicações. Né? Posso ter livre iniciativa nessa? Pode, certo? Né? Desde que o Estado permita. E para vender cachorro-quente? Ao contrário, certo? Essas são iniciativas do setor privado que o Estado regula. Né? Tem que ter vigilância sanitária, não pode botar uma linguiça ali muito velha, certo? Tem que tomar cuidado com o saneamento do teu boteco, certo? Tem ter, né, pagar imposto, tem uma série de coisas, certo? Mas qualquer um que quiser e seguir essas regras pode fazer. No caso do saneamento, não é qualquer um que quiser fazer, certo? São só alguns a quem o Estado vai conceder, e se quiser, não concede a ninguém. Tá previsto na Constituição que, se necessário, ele pode usar uma empresa estatal para fazer isso. Né? Aqui em Ribeirão, a gente tem um DAERP que faz isso. Né? Outras situações, por exemplo, você tem certas dúvidas, por exemplo. Né? Você pega, por exemplo, no Brasil, a questão da funerária, certo? A questão das empresas de... Né, o pessoal acha engraçado falar de funerária, não é exatamente... na cidade de São Paulo, é uma atividade pública. Eu não posso ter funerárias privadas. Em Ribeirão tem um monte, não sei, mas tem algumas, sabe? Que foi uma atividade que não foi estatizada. Né? Então, na Constituição, não diz nada, certo? Mas na Constituição paulista, certo? Na verdade, na Constituição do município de São Paulo, ele reserva a atividade de transporte do corpo, etc., até os cemitérios, etc., né? Toda essa parte é pública. Né? Isso vem de uma pandemia antiga, certo? Onde se explorou muito, o pessoal privado, né? Teve uma falta, etc., tal, teve uma grande confusão, né? E o pessoal, enfim, começou a usurpar um pouco dos mortos, vamos dizer assim, certo? E a cidade de São Paulo resolveu que aquele setor de atividade não era um setor alvo da iniciativa privada. Então, você tem áreas que são monopólios estatais, certo? Áreas que são vedados à ação privada, etc. E eu não tem nenhuma área que eu digo essa aqui é exclusiva do setor privado, mas eu tenho algumas áreas que são exclusivas do setor público. Né? Então, tudo isso dá essa dubiedade. Né? Obviamente, é uma Constituição liberal, né? Iniciativa privada, mercado, etc.
Mas esses senões, né, esses artigos, na verdade, que são conjuntos enormes de artigos, né, dão ao Estado brasileiro uma participação que não é de somenos importância. Né. Uma outra questão também sempre foi muito discutida na Constituição, e essa foi muito reformada, certo? A questão nacionalista, certo? Quer dizer, né, é uma Constituição que separa em relação à empresa, né, o que é empresa privada nacional, o que é empresa estrangeira, além de separar o privado e o público, o que é o nacional e o estrangeiro. Né. E você tem áreas que não são restritivas à iniciativa privada, mas são restritivas à iniciativa privada estrangeira. Então, eu posso ter participação de capital privado em determinadas áreas, mas o capital privado estrangeiro não. Né? Ou eu tenho um limite até onde o capital privado estrangeiro possa ir. Né? Então, mineração, isso era muito claro, transporte, isso sempre foi muito claro, certo? E em áreas, né, comunicações, né, tem muita dificuldade em você ter uma empresa jornalística estrangeira e vir ao Brasil. Agora se abriu mais, é mais fácil. Né? Mas eu tenho que ter empresas nacionais junto com. Né? Não sei exatamente como é que está a CNN aqui no Brasil, mas é a CNN Brasil, é uma empresa nacional que está trabalhando. Ela tem participação, provavelmente, na CNN Internacional. Então, tem aí toda uma legislação que a Constituição de 88 era muito mais rigorosa na participação do capital estrangeiro, ela era muito mais nacionalista nesse sentido, e as reformas que vieram, principalmente no governo Fernando Henrique, diminuíram o nacionalismo dessa Constituição, permitiram, por exemplo, a exploração por empresas estrangeiras de minas, de minérios, de petróleo e, né, de atividades de transportes. Né? A primeira que foi cabotagem, e depois vai diminuindo o tamanho do capital nacional no total da empresa para, por exemplo, a aviação, né? Ainda é nacional, né? Não está completamente franqueado ao capital estrangeiro, certo? Mas já é bem mais fácil do que no passado. Educação é a mesma coisa, né? Jornais, etc. Então, tem aí uma legislação que está mudando, certo? Mas que era muito mais restritiva em relação ao capital, mas aí é o capital estrangeiro. Então, você tem um debate grande em torno disso. Certo? Outra coisa, mas alguns aspectos, eu não vou me estender em relação a toda a Constituição, acho que isso talvez vale a pena, né? Isso, às vezes pode ser objeto de TCCs, vocês, etc. Pegar pedaços da Constituição e dar uma olhada. Certo? Então, uma coisa importante da Constituição de 88 é a introdução do conceito de seguridade social. A ideia de seguridade social está lá. Né? Agora, seguridade social é uma grande mistura, certo? Quer dizer, é uma grande mistura de direitos sociais, de assistência social, né? E de previdência, né? Do sistema previdenciário. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de reforma da Previdência, a gente muitas vezes está reformando a Previdência, mas na verdade não é a Previdência que está com problema, certo? É a assistência, certo? Quer dizer, quando você olha, né, quando você tem cláusulas no sistema previdenciário brasileiro, aonde que pessoas que não contribuíram com a Previdência têm acesso a recursos, né? Então a Previdência Rural, aquelas regras que você dá, independente das pessoas terem feito 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos de contribuição, ele recebe o mínimo, etc. Isso, para muita gente, em termos, né, de visão do que é previdência, do que é assistência, isso é considerado assistência social através de mecanismos previdenciários. Né? No lugar de você dar um Bolsa Família, certo? Que é claramente assistência social, certo? Quer dizer, você faz um sistema previdenciário onde as pessoas que não contribuíram recebem, certo? Quer dizer, isso não é exatamente previdência. Né? Então, a crítica no Brasil. Não, a crítica é que o Brasil estabeleceu um conceito amplo de seguridade social e, na hora de definir, né, não separa, né, políticas de previdência com políticas de assistência, com políticas, efetivamente, de direitos sociais, certo? Então, muitas coisas estão todas misturadas. Então, tem um rombo na Previdência.
No sistema previdenciário, a pessoa que contribuiu, que recebe, o cara que contribui todo ano, né? Pergunta para vários aí, parentes de vocês, certo? Pergunta, olha o meu pai, certo? Quer dizer, contribuiu todo ano, no máximo que podia, hoje ele recebe 3 salários mínimos, certo? Quer dizer, né? Nossa, isso está arrebentando o sistema da Previdência Social, certo? Ele ganha demais, certo? Quer dizer, não é essa parte, né, certo? Que não é essa parte, até o contrário, né? Ela é até injusta nesse sentido, certo? Então, tem aí uma grande. Ela avançou muito o conceito de seguridade social e deixou muitas misturas. E na hora que você vai fazer certas mudanças, você acaba misturando tudo, né? A grande parte da Constituição de 88 é essa ampliação, universalização dos direitos sociais. Inclusive, a própria ideia de seguridade social faz parte disso, né? A questão de muitos direitos trabalhistas ao campo, né? Se vocês assistiram os cursos de FEB, de Formação Econômica do Brasil, provavelmente professores devem ter dito. Né? Quando você faz a CLT, lá na época do Getúlio Vargas, não sei o quê, os direitos eram todos eles à cidade, né? Ao trabalho urbano. Né? A Constituição de 88 ela estende esses direitos aos trabalhos rurais, certo? Quer dizer, né? E amplia, obviamente, os trabalhos, os direitos aos trabalhadores urbanos. Mas uma coisa importante em relação a esses direitos é que antigamente os direitos eram vinculados ao trabalho. Hoje os direitos são independentes do trabalho, né? Então, antigamente, a carteira de trabalho era tudo, por isso que todo mundo fala muito de carteira de trabalho. Hoje não é tão importante assim. Então, você tem hoje direitos, né, independente se você é trabalhador, não é trabalhador, se é formal ou não é formal, você tem direito de ir no SUS. Ali, sabe? Por quê? Porque você existe, porque você, você tem carteira de identidade, não porque você tem carteira de trabalho. Antigamente, o INSS, o INPS, né, que era onde você ia, os serviços de saúde públicas eram vinculados ao trabalho, certo? Você tinha que ser trabalhador formal, ter carteira para poder ser atendido no hospital público, certo? Quer dizer, ou no chamado INPS, certo? Quer dizer, né? O que a Constituição faz é quebrar esse vínculo, certo? Não, né? Você é um cidadão, certo? Quer dizer, você tem trabalho informal, você também tem direito à saúde e à educação. Você não precisa ter um registro na carteira, né? Muita gente acusa essa separação de ter ampliado a informalidade no Brasil, certo? Porque os trabalhadores, por que eu vou ser formal? Eu posso ter acesso a muitos serviços, a muitos direitos, sem ser trabalhador formal. Então, eu posso aceitar um trabalho informal, né? Mas, de qualquer maneira, né, você desvincula os direitos das pessoas no país do mercado de trabalho como era antes, certo? Quer dizer, antes vinha muito das corporações, os sindicatos eram sempre muito presentes. Agora, os direitos sociais, você tem um monte de outros grupos sociais que defendem os seus direitos, certo? Quer dizer, e esses direitos não passam mais pelo mercado de trabalho, né? Então é isso. E você universaliza muitos direitos, né? Então, é muito conhecida a ideia de que o sistema de saúde previsto na Constituição brasileira, que vai dar origem ao SUS, né, é um dos sistemas mais amplos em termos internacionais, que até os Estados Unidos, né, o Obama, não sei mais, queria copiar, né? Os de educação, né, isso internacionalmente sempre foi, né, universalizado, certo? O Brasil também faz a universalização, né, mas mantém a possibilidade do setor privado atuar. Só mais duas coisas aqui, eu não vou entrar mais em detalhes, já está ficando tarde, certo? Quer dizer, em relação a recursos, certo? Quer dizer, a dinheiro, né, existe aí sim muita crítica ao sistema tributário brasileiro, dizendo que ele foi muito pouco. E, na verdade, não inovou muito em relação ao que existia. Certo? Em termos de direitos, de políticas públicas, há todo um trabalho, em termos de políticas de controle, né, há toda uma nova legislação, né, de sistemas brasileiros de participação popular, audiências públicas, tem um monte de coisas inovadoras na Constituição de 88, algumas interessantes, outras talvez não,
umas que já foram bem implementadas, outras nem tanto, etc. Mas em relação à parte tributária, você tem pouca mudança. Né? Você botou um S no ICM, depois, né? Enfim, não tem muita mudança no sistema, é o sistema que se herdou de 64, certo? Quer dizer, sem grandes alterações, certo? Quer dizer, talvez já havia muita conversa, muita discussão na Constituinte para colocar uma discussão que é gigantesca, que é a discussão da reforma tributária. Então, a Constituição de 88 não fez uma grande reforma tributária, fez mudanças pontuais e herdou uma Constituição de 64, 67, herdou um conjunto de regras dali, com algumas modificações, é verdade, certo? Mas não tanto, e isso é muito objeto de crítica, certo? Quer dizer, de crítica por dois motivos. Né? Primeiro, é que você está criando gastos sem uma reforma tributária, no sentido de prever criação de novas receitas, tá certo? Quer dizer, né? Do outro lado, você tem a crítica ao sistema anterior. Né? O sistema anterior era um sistema com várias críticas, e uma delas que era um sistema injusto. Né? Então, o que você ganha de justiça nos direitos, tá certo? Quer dizer, você não ganha, deixa de ganhar e até perde na parte tributária. Então, tem uma certa contradição à Constituição de 88. Certo? Tem um sistema tributário regressivo, certo? Junto com um sistema de gastos progressivo. Certo? Quer dizer, né? O que a Constituição faz mais fortemente, certo, é ampliar a descentralização, ou seja, dar mais poder e grana para os estados e para os municípios. Né? Amplia principalmente os chamados fundos de transferências. Né? Então, o que muda do ponto de vista tributário, do ponto de vista econômico, é a ampliação do papel dos estados e municípios. Né? Do ponto de vista dos gastos, tem uma certa crítica que vai dizer que os gastos não são muito claramente definidos na Constituição. E para algumas pessoas isso é um erro. Né? Não está claro quem faz o que na Constituição. Mas está muito claro quem recebe o que na Constituição. Ou seja, a parte tributária ela ampliou-se as receitas dos estados e principalmente dos municípios. Eu diria os municípios são os principais ganhadores nessa nova repartição do bolo tributário, sem a criação de mais impostos. Você tirou dinheiro, no fundo, do governo federal e botou dinheiro na mão dos municípios, se você olhar a Constituição. Né? E não transferiu, no mesmo momento, os gastos da mesma forma. Apesar dessa ampliação dos direitos, hoje em dia, já ter muito dessas questões de saúde e educação ter sido transferidas para os municípios, à época da Constituição, isso não era claro. Algumas pessoas defendem a ideia de ser de propósito, não ser claro. Né? É óbvio que o pessoal que é mais certinho gosta de tudo direitinho nas suas caixinhas. Mas que o Brasil deixou essa coisa meio ambígua de propósito. Por quê? Porque a divisão territorial brasileira ela é muito confusa. Certo? Quer dizer, confusa, não confusa, né? As divisões entre os municípios são claras, certo? São meio tortas, mas são claras, certo? Mas assim, você tem municípios gigantescos, certo? Tem municípios que ou do ponto de vista territorial ou do ponto de vista populacional são verdadeiros absurdos. Né? O município de São Paulo é um absurdo de 10 milhões de habitantes. Certo? Tem município lá na Amazônia, né, certo? Que é o tamanho de 5 países da Europa juntos. Certo? Quer dizer, então você tem. E aí outros municípios, você tem município que é do tamanho de um ovo, certo? Ou de um botão, certo? Você pega aqui em São Paulo, nada contra, cidade ótima, certo? Chama de Borá. Um Borá tem 800 habitantes, certo? 900, alguma coisa assim. Né? Então você tem muita diferença. Né? Você tem municípios do mesmo tamanho com muita diferença. Então você tem municípios, sei lá, São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, tem mais ou menos 170 mil habitantes, 150, 200 mil habitantes por aí. Né? Só que é um município velho, certo? Eu tenho, velho assim, a população é antiga no município, né? A população jovem é pequena. Aí eu pego um município do mesmo tamanho, eu pego Marabá, lá no Pará, certo? Mais ou menos o mesmo tamanho, 150, 200 mil habitantes. Talvez tenha crescido mais, posso estar enganado, mas
É um município muito jovem, 25% da população deve ter menos de 15 anos ou 18 anos, certo? Quer dizer, então, os municípios são muito diferentes. Né? Se eu, na Constituição, dissesse o que cada município tem que fazer, eu teria municípios que teriam condições, outros não. Né? A gente já tem essa ideia de que cada município tem que gastar 25% do seu orçamento em educação, certo? Quer dizer, aí você olha para São Caetano do Sul, e só tem 15% da população que tem menos de 15 anos. Talvez 25% seja excessivo para eles. Né? Aí eu tenho Marabá, certo? Que tem 25% da população em idade escolar. Certo? Então são diferentes os municípios. Né? Será que a regra tem que ser a mesma para os dois? Certo? Quer dizer, então, quando a gente faz as caixinhas muito definidas, dado que, né, as caixinhas não foram definidas da mesma forma, né, a história de cada município é diferente, então se eu definir os gastos direitinho, como quer o figurino, né, falar, você tem que fazer isso. Será que naquela região essa política não é melhor fazer, deixar o Estado fazer, certo? Do que o município? Naquele outro, não, o município dá conta, dá para fazer, mas naquele outro lugar dá, certo? Uma política. Dá para ser uma política educacional, enfim, tem uma série de discussões aí sobre tamanho ótimo de cidades, vamos dizer assim, e as políticas públicas. Mas não é só o tamanho no sentido da dimensão territorial, certo? Quer dizer, é o tamanho dado as diferenças que o Brasil tem. Olha que o Brasil não tem diferenças tão grandes assim em termos linguísticos, mas só as diferenças de tamanho de população, de tipo de população, né, enfim, regiões geográficas, né, questões. Né, tem lugar que tem água, aqui em Ribeirão tem água aqui debaixo, certo? É só furar que tem um aquífero aqui, certo? Quer dizer, você vai lá no meio do Nordeste, né, então faz provisão de saneamento básico no meio da Bahia ali, certo? Não tem nem água onde tratar o esgoto, certo? Quer dizer, né, diferente de outras regiões. Então, tem que ser municipal? Será que dá para ser municipal? Certo? Quer dizer, então, só isso, não devia nem estar falando tudo isso, mas só uma justificativa que alguns dos constituintes dão da gente talvez não definir tão claramente o que as pessoas têm. Mas aí dá uma certa confusão, porque aí, se não está definindo o que tem que fazer, ninguém faz, aí a população fica sem aquele serviço público. Certo? Mas, enfim. E a última coisa aqui, antes de a gente fechar, é essa questão da vinculação orçamentária e as contribuições sociais. Essa é uma coisa que ficou clara na Constituição, né, durante a Constituição, em termos de dinheiro, certo? Ou seja, essas coisas de você ter que gastar tantos por cento em tais coisas. Essa é uma vinculação orçamentária. Eu acabei de falar uma delas, a vinculação dos estados e municípios, e ter que gastar com educação, né, com saúde também, certo? Aí você tem as contribuições sociais são voltadas para determinados tipos de políticas. Né? Então, o pessoal que é fazendário, né, o pessoal que é do Ministério da Fazenda, odeia essas vinculações orçamentárias. Porque isso enrijece o orçamento, difícil, né, de você. Né, a cada R$10 que você recebe, você tem que gastar R$2,50 com educação. Né, mais R$2,50 com saúde, mais R$2 não sei o que aonde, não sei quanto aonde, certo? Quer dizer, se você fizer a conta, no fundo vai dar mais do que 100% de certas vinculações. Não dá, mas no limite, certo? Quer dizer, se você pegar todas as vinculações, dá mais de 90%. Muitas vezes o teu orçamento ele tá enrijecido. Como é que você faz superávit fiscal se eu sou obrigado a gastar X% da arrecadação? Né? Então eu tenho que gastar 10% de arrecadação com isso, mais outros 10% com aquilo, mais outros 30% com aquilo, mais outros 25% com aquilo. Né? Então, quanto sobra para eu fazer superávit fiscal? Como é que eu vou fazer superávit fiscal se eu sou obrigado a gastar em educação, em saúde, etc.? Então, o pessoal da Fazenda fica nervoso com esse troço. Ele diz que isso eu preciso aumentar muito mais a receita ou eu preciso criar impostos fora dessas vinculações para poder gerar os superávites que eu preciso. Né? Agora, o pessoal das áreas, né, luta arduamente para conseguir colocar uma vinculação no orçamento. Né? Então, o pessoal da educação, certo, quer dizer, vai brigar, né, para os 25% deles. Certo? Quer dizer, mesmo numa cidade como que tenha uma criança, certo? Quer dizer,
né, no limite, certo? Quer dizer, ele tem que gastar 25% do orçamento dessa cidade com educação, certo? Quer dizer, né, mas o pessoal da educação falou, mas se a gente não colocar isso, né, as pessoas não vão gastar educação, não veem que é uma política pública importante, certo? Né, de forçar essas vinculações. Então, o pessoal das áreas, pela importância das áreas, e durante a construção essas áreas repetidamente ganharam importância, tentou vincular o orçamento a determinados gastos, né? Obrigar os governos, independente de quais sejam, a fazer os gastos. Né? Quando cria um novo imposto, já tem uma vinculação para onde ele vai, certo? Quer dizer, isso para as áreas e para os setores é importante. Né? Agora, para um cara que nem a gente, né, que vai ser ministro da Fazenda, né, certo? Quer dizer, isso tem problemas para você fazer o orçamento, na hora de você gerar superávites. Né? Se você tem um imposto que já está todo ele vinculado, o que adianta você aumentar esse imposto? Se aumenta o imposto, você vai ter que aumentar os gastos ao mesmo tempo, certo? Né? Então tem lá o imposto de renda. Aumenta 10% do imposto de renda. Aumentei 10% do imposto de renda. Esses 10% que eu aumentei, eu tenho que gastar com educação, saúde. Eu não consigo gerar esses 10% de aumento de imposto de renda diretamente superávit fiscal. É impossível fazer isso pela Constituição brasileira. Né? A não ser que eu crie um novo imposto, é por isso que criam CPMFs, essas coisas. E olha que a CPMF, quando criada, é uma contribuição social. A CPMF tem que ser gasta na área de saúde e segurança social, certo? Quer dizer, quando foi criado na época. Né? Tinha que ser gasta naquela área. Né? Então, como é que você faz superávit, certo? Dessa forma, certo? Como você usa esse troço para pagar dívida, certo? Enfim, então, tem um problema aí na hora de fazer orçamento, certo? Que não é fácil, certo? Não é à toa que você tem pedalada para tudo quanto é lado, certo? Quer dizer, nessa história. Né? E aí, depois, com o tempo, ainda criam novas regras, a regra de teto de gasto. Não estou dizendo que elas estão erradas, certo? Mas eu estou dizendo que elas enrijecem toda a estrutura de gastos, certo? Quer dizer, que não é simples de lidar com isso. Mas é isso, certo? Então, aqui tem um monte de discussão sobre a Constituição de 88, tem muito texto muito legal sobre isso. E eu acho que a gente, na economia, a gente estuda pouco essas questões legais e suas implicações, certo? A gente é bom de olhar um problema, achar uma solução e faz a política pública. Mas entre a política que você está prevendo, quando você viu uma solução, transformar ela numa legislação, numa lei, isso fazer acontecer, isso se transformar numa estrutura administrativa que vai tocar esse negócio todo, certo? Ali, primeiro, morre todo o dinheiro, morre nessa parte. Quer dizer, e segundo, você desvia um monte de. As regras são complicadas. A gente estuda muito pouco direito econômico, né? Direito e economia, e né? Essa parte de economia constitucional, eu acho que a gente olha pouco. Vale a pena dar uma olhada, porque é um tema que é recorrente. Né? Quer dizer, a gente está o tempo todo, né? Você olha agora. Provavelmente, se você ligar o Jornal Nacional que está passando agora, né? Você vai estar lá um monte de discussão no Congresso lá sobre reformas. Furou o teto, não furou o teto é constitucional, isso não sei o quê, dá prisão, não dá prisão. E aí a outra lei tem que reformar, não sei o quê, muda, não sei o quê. Né? Então, as coisas, essa parte de direito é uma parte que dá um arcabouço, que às vezes é importante, porque ele garante certos direitos, dá certas garantias de que o futuro não será tão radicalmente diferente em relação ao passado, certo? Mas também justamente faz o contrário, né? Prende o futuro em relação ao passado, às vezes de maneira também que algumas mudanças precisam ser feitas, certo? E é nesse sentido, né, se a gente olhar a Constituição brasileira, que chama atenção. A gente vai, nas próximas aulas, falar com muita frequência de reformas constitucionais, muito pouco tempo depois que essa Constituição foi estabelecida. Algumas pessoas veem isso de uma maneira muito crítica, certo? Outras pessoas nem tanto, certo? Dado a abrangência que a Constituição brasileira quis tomar, certo? Quer dizer, você enrijecê-la demais, talvez também fosse uma coisa complicada, certo? Então tem um pouco esse debate, essa discussão aí, que, enfim, a gente talvez não fale muito, mas acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho aqui no curso, tá? Bom, era isso um pouco que eu queria ver com vocês nessa aula de hoje.
como eu disse, é uma aula que não é comum, né? A gente falar sobre, tem uma aula sobre Constituição e tal, e eu dou essa aula faz uns 2, 3 anos só, certo? Quer dizer, historicamente eu nunca dava. Mas não sei, achei importante, talvez eu tenha essa vontade de instigar vocês um pouco a dar uma olhada um pouco nessas. É, além de, é óbvio que a gente economista tem que ficar lá no macro, micros, modelos, etc., mas tem uma parte de instituições e legislações que condicionam a macro, a micro, né? Ela tem que andar dentro de uma certa caixinha, certo? Às vezes é importante tentar ver como é que a gente muda essa caixinha, certo? Quer dizer, né, se tem que mudar ou não. Né? Às vezes não é só o problema da macroeconomia mal feita, certo? Quer dizer, não é só o problema do Banco Central que errou na hora de fazer a política monetária. A gente tem uma estrutura que pode dificultar as nossas vidas, certo? Quer dizer, quando a gente fala, então, no curso de economia brasileira, eu acho que passa a ser fundamental a gente olhar um pouco essas estruturas. Então é isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que queira colocar? Eu vou interromper